Hiperacessível. 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 Produzindo e compartilhando conhecimento. Olá a todos os amigos do canal Hiperacessível, eu sou o Vítor Ferreira e cá estou para mais um tutorial. Em primeiro lugar, muito obrigado a todos aqueles que têm subscrito e têm partilhado estes conteúdos. É muito bom continuar a contar com o vosso apoio e, mais uma vez, continuem a divulgar, continuem a partilhar os nossos conteúdos e a fazer com que mais pessoas façam like e ativem tudo o que há para ativar, porque assim o próprio YouTube reconhece que vale a pena este canal existir. E, acima de tudo, mais pessoas com deficiência visual vão utilizar o Reaper com mais acessibilidade e esse é o nosso objetivo. No tutorial de hoje vamos falar sobre um plugin muito interessante, um plugin JS que se chama ToneGate. O que este plugin faz é avisar quando uma track atinge um determinado volume. E isto é muito importante quando nós estamos especialmente a fazer música e temos, por exemplo, uma bateria. Nós vamos utilizar isto numa bateria e vamos estabelecer aqui um volume que ela não pode ultrapassar. E quando chegar a esse limite, o ToneGate dá um beep, emite um som para nos avisar de que aquele limite está a ser atingido. Basicamente é para isso que serve o ToneGate. E vocês perguntam, mas nós não podemos ler o nível do instrumento, o volume? Sim, podemos, de facto podemos, mas quando estamos com um trabalho um bocadinho mais complexo, às vezes, estar ali com tantos comandos, com tantas operações a tentar ler o volume de um instrumento do princípio ao fim de uma música e saber se ele está consistente ou não está nesta ou naquela parte da música, torna-se muito chato. Assim como o ToneGate, ele vai-nos dando em tempo real digamos assim, o volume a que o instrumento está, se ele está a um volume consistente ou não, e assim vamos ou não precisar de fazer ajustes. Uma bateria, um item. Eu então tenho aqui um projeto com uma bateria Master. e a pista Master, porque eu vou precisar da pista Master. Uma bateria, um Vamos item. então Uma bateria, ouvir a bateria que temos aqui. Eu peço desculpa dos ruídos de fundo. Mas pronto, basicamente isto é uma bateria muito 4x4. É uma coisa muito simples mesmo. Ok. Agora vamos então colocar o plugin ToneGate, que é um plugin JS, na pista Master. E eu aproveito para lembrar que, pessoal, quando fizerem a instalação do Reaper, ou se não encontrarem nos plugins JS este plugin, façam uma instalação completa do Reaper. Estejam atentos quando instalam o Reaper, se ele está a instalar todas as funcionalidades, revejam a janela de instalação e escolham a instalação total, digamos assim, já não me recordo agora se diz lá Full Installation ou Complete Installation ou Extra Functionality, acho que é isto. Funcionalidades extras, marcar essa caixinha. Porque se não marcarem essa caixinha na instalação, provavelmente muitos dos plugins como este não vão vir instalados. Se instalarem, se marcarem essa caixa na instalação, ele vai instalar tudo o que o installer traz, portanto o pacote completo. E os plugins JS, ou pelo menos a maioria deles, daqueles que conhecemos, já vêm com a instalação do Reaper. Master. Vamos então colocar aqui Add FX2. Master track o janela. ToneGate na pista Master. List 1 JS. ToneGate 2 de 3. FX. Master track janela ToneGate remaicam.org. List 1 lista. E JS. agora eu já me encontro na janela do ToneGate e vamos explorar com o Tab. Edição multilinha em Edit FX Comment 0.1% barra 0.1%. Isto é como a janela de outro plugin qualquer. Edição selecionado menos 15.0. Wetmix, DB, barra deslizante menos 15.0. Edit FX Comment botão 0.1%. Eu não vou mexer no Wet Mix nem no Dry Mix porque isto só me dá
a mistura do som processado com o som não processado, como acontece em qualquer outro plugin. Não é? Temos o dry, que é o sinal não processado, e o wet, que é o sinal processado. Claro que podemos sempre mexer nisto para ouvirmos melhor ou pior o efeito, mas eu penso que por padrão ele já vem com uma configuração em que é possível ser ouvido sem ser necessário estar a fazer grandes ajustes. Edição Select Remix, DB, barra deslizante menos Agora temos o 3.0. wet mix, o dry mix, não vou mexer. Edição Frequency, HZ, barra deslizante. A frequency eu vou colocar nos 400, porque reparem, se eu colocar a bateria a tocar, há bocadinho vocês ouviam só a bateria, não é? E agora ouvem uma coisa muito chata, muito pum 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 pum. Eu agora vou aumentar a frequência do tone gate. 80, 90, 90, 100, 110.0, 116.122, 120, 206.0, 202, 400.0. E vou até aos 400 Hz, que é a frequência que eu quero. Vocês já estão a ouvir a diferença, não é? Pronto. Eu quero que ele fique nos 400 Hz. Enfim, vocês podem escolher a frequência que mais vos agradar. Edição selecionado 400.0. E como de costume temos sempre as duas opções, ou usamos o slider com as setas acima e abaixo, ou escrevemos com os números na caixa de edição. Waveform, caixa de combinação, sine recolhido. Temos aqui outro parâmetro que é a waveform. Ele por padrão vem em sinusoide ou sine, ou sin. Nós vamos escolher square. Square. Porquê? Porque se ouve melhor. Reparem, se eu tiver isto em sin, Sine. ou sinusoide, eu ouço, de facto ouço. Mas se eu tiver isto em square, Square. eu percebo ainda melhor o tom gerado pelo tone gate. Ok? Portanto, eu já fiz a alteração de dois parâmetros. Neste caso foi a frequência e o tipo de onda. Low Pass, HZ, barra deslizante 1000. 0. Não vou mexer no low pass. Edição Select Threshold, DB, barra Mas deslizante vou menos. mexer no threshold, que é o volume a partir do qual ele me avisa que eu tenho que ter cuidado. Portanto, ele está, por padrão, está em menos 20 dB, o que é, enfim, é muito lá em baixo, não é? Por isso é que ele está sempre aqui a funcionar. Sempre que eu coloco a bateria a funcionar, ele está-me a dar o bip, porque a bateria está num volume muito superior a menos 20 dB. Mas eu vou colocar isto nos menos 10. Menos 10, menos de menos 14, menos 12, menos 10.0. Ok? Eu estabeleci que o tone gate só me avisa se o instrumento ultrapassar os menos 10 decibéis. Vou continuar aqui com tab. Edição Select Silence Length for Fade Out, MS, barra deslizante 50.0. Agora, há aqui uns parâmetros que eu não mexo. Silence Length for Fade Out, Silence Length for Fade In, a duração do silêncio para o Fade In ou para o Fade Out do tom que ele gera. Enfim, isto pode ser útil se gostarmos aqui de ter certo e determinado tipo de bip. Eu só me interessa ouvir, distinguir bem o som que o tone gate gera. Portanto, não vou estar aqui com grandes alterações. Edição selecionado 50 pontos Fade in Response, MS, barra deslizante 10.0. Também não vou mexer neste parâmetro, porque dá-nos a resposta do fade in. É outro dos parâmetros do som que ele gera. Portanto, edição selecionado Fade Out Response, MS, barra edição selecionado 100. Isto é tudo em milissegundos. Não me interessa estar a alterar isto porque é mais ou menos milissegundo. Não é importante. Dynamic Pitch, caixa de combinação normal recolhido. Isto sim, o Dynamic Pitch já me interessa mexer porque eu quero que este tom se distinga de tudo o resto que a música tem. Neste caso só tem a bateria, mas podia ter mais um ou dois instrumentos, não é? E o que me interessa é que a pista master não ultrapasse este determinado volume, não é? Neste caso eu estabeleci os menos 10 dB como limite do volume na pista master, e eu quero que quando chegar
aos menos 10 dB, o tone gate me avise e eu distinga o tom que ele emite de todos os outros instrumentos. Portanto, eu vou criar aqui um som o mais estranho possível para que ele me avise, seja um som perceptível e sobressaia, digamos assim, se possa ouvir bem. G2. Normal. G2. G4. Boot 2. Boot 4. Eu até prefiro o Mute 4, porque Boot o que é que faz? normal. O normal coloca aquela frequenciazinha sempre certa que nós ouvimos há bocadinho. G2. O Div 2 G4. e o Div 4 fazem um tom descendente, fazem um Boot 2. O Mute 2 Boot e o Mute 4. 4 fazem um tom ascendente. Eu até vou fazer aqui uma experiência, eu vou voltar aqui ao threshold. Edição FAD ou edição FAD em edição silêncio edição threshold dB barra deslizante. E vou voltar aos menos 20. Menos 24, menos 22.0. Pronto, ok, está em menos 22, também dá. E vocês vão ver o som que isto gera. Pronto. Eu quero que ele, quando chegar ao volume que eu pretendo, dê este som para me avisar que o volume da pista master está no limite. E se eu for aqui ao parâmetro... Edição FAD em edição FAD ou edição dinâmica, caixa de preset menu botão. Claro que eu depois posso mexer nestes parâmetros todos, não é? Caixa de combinação no preset recolhido. Dynamic pitch, caixa de combinação multi dino. Vamos ao normal. O normal está... G2. Div 2. G4. Div 4. Também é bastante bom. Boot 2. Mute 2 faz o tom ascendente. Boot 4. E o Mute 4 é o que eu quero. Pronto. Agora vou voltar ao threshold e colocar outra vez nos menos 10, que é o volume. Edição FAD em edição silêncio edição threshold dB menos 16 menos 10.0. Pronto, está outra vez nos menos 10. Ele só me vai avisar quando a pista master estiver der um pico de menos 10. Vamos lá ver se ele funciona. Ok, já funcionou aqui, já teve aqui um sítio em que... Outro. Portanto, o volume da pista master está bastante consistente. Só em algumas situações é que ele chega aos menos 10 dB. E pronto, daqui eu já tenho uma referência de como misturar os outros instrumentos por cima sem estar demasiado preocupado com números, porque chegamos a um ponto em que, enfim, a nossa cabeça começa a fazer muitas contas e o importante, no meio disto tudo, o importante é que a nossa música ou que a nossa mistura nos agrade, não é? Que soe bem, não estarmos tão preocupados com números, mas o importante é mesmo que a mistura soe agradável. É claro que para isso nós temos sempre de partir de um volume aceitável, não é? Nós não podemos nunca ultrapassar ou estar sempre ali nos 0 dB, se calhar convém estar um bocadinho abaixo, um decibel e meio no final de tudo, não é? Para que depois a música possa tocar tanto numa boa caixa de som como numa caixa de má qualidade, mas toque sempre de forma a o som nunca dar distorção, nunca clipar. Portanto, é essa a única preocupação. De resto, o importante é que tudo soe bem. Neste caso, o Tone Gate permite-me perceber se a pista master, porque ele deve ser colocado sempre na pista master para fazer o efeito que nós pretendemos, ultrapassa um determinado volume ou chega a um determinado volume. Se ela chegar a um determinado volume, eu tenho de ir a qualquer um dos elementos do projeto, não é? A qualquer uma das pistas, e baixar aquele que estiver ali a causar algum excesso. Deixando sempre, claro, a master a 0 dB, porque é o que se pretende, não é?
Se o ToneGate não avisar, é porque ainda temos margem para continuar a misturar sons por cima, portanto, é fazermos a mistura com mais tranquilidade. Eu espero que tenham gostado deste episódio. O ToneGate faz muito jeito, é um plugin muito, muito bom e espero que seja útil quer nas vossas músicas, quer nas vossas produções áudio, seja em qualquer... até naquelas tracks em que só existe a voz, não é? Talvez, se calhar, antes de normalizar ou antes de comprimir, seja importante nós certificarmos de que a pista master nunca ultrapassa determinado limite ou se mantém sempre naquela faixa, não é? Para depois podermos normalizar ou comprimir conforme aquilo que escolhemos e o trabalho ficar a um volume consistente, porque isso é o que importa, não é? É que as coisas fiquem num volume consistente e depois as pessoas ouçam a totalidade daquilo que nós queremos que as pessoas ouçam. Foi mais uma vez um prazer muito grande estar por aqui no Reaper Acessível, no canal do YouTube. Da minha parte, um grande abraço. Em breve vou estar de volta com mais conteúdos aqui no canal. O que é que me falta dizer? Olha, um abraço para todos e mais uma vez muito obrigado pela companhia. Continuem a divulgar o canal e a beneficiar dele. Até à próxima. Foi um prazer muito grande. Reaper Acessível. Reaper Acessível. Produzindo e compartilhando conhecimento.